Olá, meninas! Você que está chegando agora no meu canal, senta, pega a pipoca e fique à vontade, porque aqui no canal você vai aprender muito sobre unhas e também vou te ensinar como ser uma empreendedora de sucesso. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Eu nasci em Boituva, no interior de São Paulo. Vim de uma família simples. Meu pai e minha mãe eram cortadores de cana. Hoje meu pai é pedreiro e minha mãe é empregada doméstica. Sou a mais velha de 4 irmãs e todas são manicures. Vocês acreditam? Tirando meus pais, somos uma família inteira exercendo a mesma profissão. Sempre fomos muito unidos e desde pequena sempre ajudei minha mãe dentro de casa e também ajudava meu pai a vender coisas na rua. Já vendemos de tudo um pouco, panela, algodão doce, doces caseiros e muitas outras coisas. Então eu já cresci com esse espírito empreendedor do meu pai. Sempre vou dizer isso, que tudo que eu sou hoje é graças ao meu pai e minha mãe. Então até os meus 16 anos eu fiquei dentro de casa. Posso dizer que fui uma filha exemplar. Porém, eu sou filha de pastor e vocês sabem que filha de pastor não pode fazer muita coisa, principalmente naquela época, né? Tudo era muito rígido e eu, como uma filha mais velha, não tinha muita liberdade. Meu pai falava, se você passar base nessa unha, Fabiana, eu vou fazer você arrancar no dente. Era tipo umas coisas assim. Então, por esses motivos, eu comecei a namorar muito cedo. E me casei muito cedo também, para ter aquela liberdade que você não pode quando você está dentro de casa, né? Antes de me casar, eu morava em Boituva. E na minha casa não tinha televisão. E eu sempre falo para eles, parece que eu casei, eu saí por uma porta e a TV entrou pela outra. Então eu ia na casa de uma irmã da igreja para assistir a novela. Porém, quando eu chegava na casa dessa irmã para assistir a novela, O Cravo e a Rosa, não vale a pena ver de novo. Eu não assistia a novela, eu fazia a unha dela. E ela falou, Fá, agora que você vai para São Paulo, por que você não procura um curso de manicure? Você tem jeito para fazer unha? Eu falei, será? É mesmo? Então, não sei, quem sabe, né? E aí eu vim, casei e vim para Jandira, onde eu moro até hoje. Quando eu cheguei em São Paulo, eu estava no último ano do ensino médio, então não tinha nem terminado meus estudos ainda quando eu casei. Foi aí que eu comecei a querer ter aquela liberdade, usar calça, fazer minhas unhas, usar batom, fazer tudo que eu não podia fazer dentro de casa. Só que tinha um detalhe, eu não trabalhava, eu dependia 100% do pai do meu filho, do meu ex-marido. Vocês conseguem imaginar que quando a gente ia fazer compra no mercado, só podia comprar o essencial, que um dia eu fui deixada dentro do mercado porque eu queria uma lata de leite ninho? Pois é, uma lata de leite ninho. Hoje em dia eu falo, meu Deus do céu, tipo uma coisa tão simples, mas naquela época era tão complicado que uma lata de leite ninho não podia, que era coisa de criança, que eu não podia comer um leite ninho. E eu fui largada dentro do mercado. Isso foram uma das coisas que acontecia, assim, sabe? Para vocês, de repente, você passa por essa situação hoje e eu quero compartilhar isso com vocês, que não é impossível você sair de uma situação desde que você tenha atitude. Uma outra situação que aconteceu foi quando eu encomendei, sabe aqueles brilhinhos labial do Avon, de R$ 4,99? Pois é, eu queria um brilhinho daquele de chocolate. Eu encomendei na vizinha, na revista dela do Avon, e eu fui obrigada a devolver, porque eu não trabalhava. É a doida de encomendar um negócio sendo que não trabalha, né? Achando que o marido ia me dar R$ 5 para pagar o batom. Pois ele não me deu. Eu tive que devolver. E aí eu fui e falei para a menina, eu não vou poder ficar com o batom, porque ele não quer me dar o dinheiro e eu não trabalho. Então, me desculpa, mas eu vou ter que devolver. E aí, aquele dia, tipo, foi uma virada de chave, assim, na minha mente, sabe? Eu falei, eu nunca mais vou depender de homem nenhum. Eu vou procurar minha independência financeira. Para mim, isso é uma humilhação, eu não preciso disso, imagina, olha isso, que situação, eu tenho que devolver um negócio de R$ 5. Então, foi uma coisa assim que eu falei, chega, não é isso que eu quero para mim. Nisso, eu não tinha o Rafa ainda. Só que quando eu fiz 1 ano de casada, ele já estava querendo me devolver para meus pais. Porém, no momento que a gente se reconciliou, a gente resolveu ter um bebê. A gente sempre acha que um filho vai salvar o casamento, né? E não é assim que as coisas funcionam.
E aí, foi quando em menos de 2 meses, eu engravidei do Rafa. Minha gravidez, graças a Deus, foi muito tranquila. Então, eu conseguia, durante a gravidez toda, eu mesma fazia minha unha, porque eu não podia pagar uma manicure para fazer minha unha, né? Então, eu mesma fazia meu pé, minha mão. E as vizinhas começaram a ver eu fazendo a minha unha e começou a pedir para fazer a unha delas. Foi quando eu comecei a fazer a unha das vizinhas. Depois que o Rafa nasceu, né? E eu fazia a unha delas e elas falam, por que você não procura um curso de manicure? Porque você tem jeito para fazer unhas, para trabalhar em salão. E eu achava que para trabalhar em salão precisava de certificado. Então, das vizinhas, eu cobrava R$10 no pé e mão só para poder comprar esmalte. Sabe quando você está começando na profissão? Que você cobra baratinho para poder comprar os seus materiais. E aí, quando o Rafa completou 4 meses, eu entrei na prefeitura de Jandira para fazer um curso de manicure. Foi o único curso que eu fiz até hoje, foi esse curso de manicure na prefeitura de Jandira. E aí, logo, quando eu tinha 4 meses que eu estava no curso, eu comecei a trabalhar em salão. Eu nunca fui uma pessoa acomodada, eu sempre corri atrás dos meus objetivos. Então, andando no centro de Jandira, eu encontrei uma placa na perfumaria onde dizia que um salão estava precisando de manicure. E eu só tinha 4 meses de curso, mas eu super ousada, eu já fui lá no salão e agendei o teste. Imaginem, né, gente? Quando a dona do salão viu a unha do meu pé assim, redonda, ela, você corta a unha do pé redonda? Enfim, eu não passei no teste. Fui embora. Aquele negócio tipo, depois eu te ligo, tá bom? Tá bom, então beleza. Passou o tempo e nisso eu entrei num outro salão para trabalhar. A dona desse salão, ela atendia no fundo da casa dela. Então ela me deu a oportunidade de iniciar, mesmo não tendo experiência. E foi com esse dinheiro desse salão, que lá também o pé e mão era R$10, eu ficava com 7 e R$13 era da dona do salão. Foi com esse dinheiro que eu consegui fazer o aniversário do meu filho de 1 aninho, do Rafa. Comprei tudo, fiz o bolo, fiz os doces, decorei minha casa. E aí a gente chamou as crianças da rua para cantar parabéns. Então aquilo para mim foi uma realização. Assim, eu fiquei super feliz que com o dinheiro da unha eu consegui fazer a festinha de 1 ano do Rafa. Foram momentos assim de muita dificuldade, mas que foi necessário passar por esse processo para hoje eu estar onde eu estou e poder ter uma história para poder contar para vocês, né? Enquanto eu estava trabalhando nesse salão, a dona do outro salão que eu havia feito o teste, que eu não passei no teste naquele momento, ela me ligou. Só que eu estava nesse outro salão, né? E como era final de ano, ela me ligou. E mesmo tendo ficado super feliz com a ligação dela, eu não poderia deixar a dona do outro salão na mão, né? Em pleno final de ano. Então eu dispensei a oportunidade. Hoje eu entendo que os propósitos de Deus nas nossas vidas estão escritos e nada acontece por acaso. Passou o final de ano, chegando meados de fevereiro de 2006, eu estava andando mais uma vez no centro de Jandira quando eu vi um outro anúncio que outro salão estava precisando de manicure num outro endereço. E aí eu fui até lá, pois eu estava em busca de algo melhor. Chegando na porta do salão, imagina quem era a dona do salão. A mesma pessoa que eu havia feito o teste há uns meses atrás e não havia passado. A mesma que me ligou, me chamando para trabalhar no final do ano. Ela saiu do salão e tinha montado o salão dela. E ela me olhou e falou, nossa, eu acho que é para você trabalhar comigo. Eu estou achando que é o destino que está colocando a gente para trabalhar junto. E aí foi então que eu saí do salão que eu estava e iniciei nesse novo salão. Lá o pé e mão era R$18 e eu ganhava 60%. Eu iniciei numa quinta-feira, fiquei o dia todo no salão na quinta-feira e não atendi ninguém. Mas logo na sexta e no sábado eu atendi. E era a semana que as manicuras recebiam a quinzena delas. Então eu já recebi por esses 2 dias trabalhados. Eu nunca vou me esquecer daquele dia, quando a dona do salão me mostrou que eu ia receber R$50,40 e ela arredondou e ainda me pagou R$51. Naquele dia eu tinha certeza que eu ia ficar rica fazendo unha. Eu fiquei muito feliz que em 2 dias de trabalho eu estava recebendo R$51. Para mim era muito dinheiro naquela época. Então eu fiquei muito radiante. Falei, meu Deus do céu,
Que maravilhoso! Por isso que eu sempre falo, sempre agradeça. Quanto mais grato você for, mais o Senhor te abençoará. E ali eu cresci profissionalmente, aprendi muito com a equipe, a padronizar o meu trabalho, misturinha de esmalte, fazer francesinha com pincel, porque eu não sabia fazer francesinha com pincel. Eu fazia assim, ó, no dedo. Então, isso são coisas que você vai aprendendo, né, com o passar do tempo, com pessoas ao seu lado que te ajudam, né, a crescer profissionalmente. E eu me inspirava muito na dona do salão, sempre linda, bem arrumada, sempre no salto. Como eu já amava salto por conta da igreja, eu me identifiquei muito e usei como inspiração para a minha vida. Sempre tenha alguém em quem se inspirar, alguém para te levantar. Mas, como nada na vida é para sempre, eu sempre podia melhorar. Comecei a atender a domicílio aos domingos e segunda, porque eu estava determinada. Parece que na minha vida assim, ó, era só trabalhar. Então eu trabalhava de domingo a domingo. Tinha até uma babá que cuidava do Rafa. Eu às vezes chegava lá para pagar R$60 para ela no mês, porque eu não estava começando ainda, né? Então não tinha muito dinheiro para poder pagar a babá. Mas ela falava, Fabi, vai trabalhar, deixa seu filho aqui que ele está muito bem cuidado. E nisso, eu fui vendo que eu podia ganhar mais, trabalhando de domingo e de segunda. Foi quando eu resolvi, então, tirar minha carta de motorista e logo em seguida eu fui fazer o quê? Eu fui comunicar a dona do salão. Que eu acho que independente de qualquer coisa, da sua atitude, do que você resolva fazer na sua vida, você tem que ser honesta, né? Então, naquele momento, eu fui ser honesta com ela. Fui comunicar que quando eu pegasse a minha carta de motorista, que eu só ia trabalhar no domicílio. Porém, eles não aceitaram, né? Era ela e o sócio. E eles já pediram que na próxima semana que eu não fosse mais para o salão, porque para que eu não causasse mais prejuízo para o salão. Porque uma coisa que hoje, como dona de salão, eu preciso conscientizar outros donos de salão que o cliente é do profissional. Às vezes as donas de salão têm essa mente tipo bloqueada, fechada, de que o cliente não vai sair daqui. Gente, o cliente é do profissional, independente, se o profissional sair, é inevitável que vai levar os clientes junto, né? Não são todos que vão, mas sempre alguém vai junto. Mas eles não me deram opção, então eu saí do salão como se eu tivesse abandonado as minhas clientes. Mas mesmo assim, as que eu tinha contato, eu consegui continuar no atendimento, né, na casa delas. A única questão é que quando eu fui dispensada, na mesma semana eu descobri que o meu marido naquela época, ele estava me traindo. E eu ainda não sabia dirigir direito. Então, pensa, eu perdi o marido, eu perdi o emprego, tudo na mesma semana. Aquilo para mim foi um combustível, assim, eu falo que os donos do salão e o meu ex-marido foram os que deram, assim, ó, um empurrão, assim, na minha vida para ser quem eu sou hoje. Porque talvez se eu tivesse acomodado, eu poderia ter esperado mais ou ter feito ele de motorista para poder atender as clientes a domicílio, mas naquela época eu não tinha opção. Eu tive que aprender na marra. Só com as aulas do instrutor, o carro morria no farol, minhas pernas tremiam, eu tremia que nem vara verde, de tanto medo que eu tinha de dirigir, porque eu ainda estava aprendendo. E só que assim, eu tinha um filho, eu não podia desistir. Então, você tem que ter uma coisa assim que te move. O que te move? O que faz você levantar todos os dias para trabalhar? O que te faz não desistir? Naquele momento, era o meu filho a minha motivação para seguir em frente. Talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não ia me esforçar para aprender a dirigir, mas eu fui obrigada, só com as aulas do instrutor, eu fui em frente, eu não desisti. E aí, só que nesse meio tempo, mesmo depois que eu comecei a atender a domicílio, mesmo depois de toda a traição, acabei voltando com ele, aí eu desisti de atender a domicílio. Aí eu fui atender na minha casa, aluguei uma casa no centro de Jandira, porque eu morava num bairro mais afastado, né? Então, depois disso, aí eu vim morar no centro de Jandira e fui começar a trabalhar atendendo na minha casa. Então, foi toda uma trajetória até chegar aqui hoje, quando eu conheci o Lúcio em 2009, foi uma outra história na minha vida que eu vou compartilhar com vocês. Mas se vocês estiverem gostando, já curte o vídeo, compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito aqui. Então, vamos continuar a história. E aí, quando eu morava nessa casa, do lado do salão,
eu sempre passava em frente ao salão para levar meu filho para a escola. Isso, o Rafa já estava no pré-2. E aí, eu fiquei sabendo depois, né, com o tempo, que o Lúcio sempre ficava admirando eu passar na frente do salão. Eu nunca imaginava, porque eu ainda era casada, né, que ia acontecer alguma coisa, que o nosso caminho já estava tão traçado, né. Tanto que a primeira vez quem cortou meu cabelo Chanel foi o Lúcio. É uma coisa assim muito legal, muito legal. E só que tudo começou com uma cliente que precisava de uma manicure para desencravar a unha dela, porque era muito difícil, muito complicado. E aí o Lúcio me chamou no meio da rua para me pegar meu contato para poder passar para a manicure. Nesse meio tempo, gente, tudo começou a acontecer. Eu fui trabalhar no salão, estava em momentos de separação no meu casamento, e eu conheci o Lúcio. E aí começou a nossa história linda com o Lúcio. Foi quando eu fui trabalhar no salão em que ele trabalhava com o irmão dele. Depois que eu fui trabalhar no Lúcio, trabalhei um tempo lá com eles, depois eu saí, fui atender no meu apartamento, depois eu fui atender domicílio, e depois que eu fui atender domicílio, aí eu fui para o meu apartamento, e nesse meio tempo, não podia mais atender no apartamento, por conta da privacidade dos moradores. Foi quando eu fui para o fundo da Autoescola Avante, que eu quero chegar nessa história, nessa parte da história, porque foi lá que teve a virada totalmente assim na minha vida, que tudo começou a acontecer depois que eu comecei a trabalhar lá. E aí, eu atendi as minhas clientes lá no fundo da autoescola, que uma cliente arrumou uma sala para mim lá, a autoescola era dela. E foi lá que eu gravei os vídeos daqui do canal. Se você não viu ainda, os vídeos de pé, de cuticulagem dos pés, o de mão, que tem mais de 3 milhões de visualizações. Se você não viu ainda, não deixe de ver o vídeo aqui, tá bom? Depois, quando terminar isso daqui, você corre para ver o vídeo lá. Que foram esses vídeos, inclusive esses vídeos com tantos milhões de visualizações, que me trouxe a minha placa com mais de 100 mil seguidores. Olha só que legal, um super presente do YouTube para mim, graças a vocês, claro, né? Então, nesse vídeo é muito engraçado, porque eu não sabia fazer edição, eu simplesmente peguei o celular, fiz o vídeo e postei. Tinha barulho de cachorro latindo no fundo, muito bem caseiro mesmo o vídeo. Mas é o vídeo com mais visualizações aqui no canal. Eu tenho certeza que esse vídeo ajudou muitas manicures no Brasil todo, no mundo todo. Porque em 2016, quando eu lancei esse vídeo, gente, era muito trabalho assim na internet, que eu via que precisava de ajuda, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, quantas manicures precisando de ajuda. Porque assim, era um trabalho muito desesperador de ver o quanto precisava melhorar. E eu lancei um vídeo. Logo depois disso, eu comecei a trabalhar mais no Instagram. Então, quando eu fui para o Instagram, foi uma coisa assim que não era para eu ter mais clientes, era para eu postar ideias de fotos, de trabalho, para as pessoas terem mais opção de esmalte, de cores de esmalte. Nisso, uma coisa foi puxando a outra, porque as pessoas viram o meu trabalho, aquela cuticulagem tão bem feita, né? Uma técnica diferente que elas não conheciam essa técnica em lugar nenhum, né? Que eu sempre falo, as meninas sempre falam que é em busca da batida perfeita, né? Que é as batidinhas que eu faço no acabamento. E aí eu comecei a postar e as pessoas começaram a procurar, me procurar para falar, perguntando se eu dava curso, né? Se eu tinha curso de manicure. Eu sempre falava que eu não sabia ensinar, eu não sei ensinar. Tanto que tem uma cliente minha que ela estava montando um salão em São Paulo e ela falou para eu treinar as meninas dela. Eu falava, gente, eu não sei ensinar, eu não sabia ensinar. E aí, quando surgiu uma outra oportunidade, uma outra cliente falou para mim, eu vou para os Estados Unidos, vou cuidar da minha sobrinha que vai nascer, você não quer ir comigo, Fá? Eu falava, minha filha, você tá doida? Para morar nos Estados Unidos, para trabalhar lá fora, eu preciso ter muito dinheiro. Onde que eu vou arrumar dinheiro para poder viajar para fora do Brasil? Uma manicure, não tem dinheiro, não é assim não. E aí surgiu mais uma vez a oportunidade dos cursos de aperfeiçoamento. E aí eu falei, eu vou tentar. O meu maior medo era que as meninas, as manicures, não aceitassem que precisava melhorar, sabe? Só que não, foi uma coisa assim tão sensacional
que a minha agenda encheu muito, muito. 2017, 2018 foram os anos que eu mais ministrei cursos de aperfeiçoamento para manicures. Porém, em 2016 eu comecei os cursos em agosto. Em junho eu fiz uma campanha na minha igreja que eu nunca posso deixar de contar essa experiência, essa experiência que eu vivi, né? Então, a campanha se chamava 6 dias de clamor para 6 meses de vitória. Naquele mês, cada dia da semana você consagrava um mês do ano. Então, assim, eu tenho certeza que isso tudo aconteceu pela minha fé. Porque tudo que a gente faz, a gente age, as coisas acontecem, né? Então, na campanha, o pastor falava que o Senhor ia abrir a mente, que ele ia dar estratégia, que as coisas iam acontecer, que coisas novas iam acontecer. E aquilo eu pegava com tanta que eu queria tanto uma mudança na minha vida, que eu queria tanto que algo diferente, que eu falava, meu Deus, não é possível. Tem pessoas que parece que... Eu sempre falava isso com o Senhor. Falava, Senhor, parece que tem pessoas que nascem para trabalhar. Eu só consigo trabalhar, tipo, eu não consigo aumentar minha renda, eu não consigo viajar, eu não consigo ir para a praia aqui do lado, que é muito perto. Parece que tem pessoas que só nascem para trabalhar e tem gente que só nasce para viajar. Eu falava desse jeito com o Senhor. E naquele dia o pastor começou a falar que o Senhor ia dar estratégia, que as coisas iam acontecer, que muita coisa ia mudar. E eu peguei aquilo com muita fé. E eu consagrei o mês de julho, agosto, setembro. Consagrei o resto dos meses daquele ano de 2016. E aí logo surgiu a ideia do curso presencial, que foi o que mudou totalmente a minha vida. Então, na primeira semana de agosto, eu comecei a ministrar os cursos presenciais. E aí foram todas as semanas enchendo de curso, todo mundo procurando. Comecei a dar lá o curso no fundo da autoescola. E depois começou a surgir, foi crescendo tanto, que daí eu fui começando a dar cursos presenciais em hotéis, aí eu fui reservando sala de hotel. Foi crescendo assim numa proporção que eu nunca imaginei. Tanto que a minha cliente foi para os Estados Unidos e eu fiquei, porque a agenda já estava tão lotada que eu não conseguia viajar junto com ela. E aí foi acontecendo as coisas assim. Logo em setembro aconteceu que surgiu a casa que a gente mora hoje. Que isso tudo também eu falo que foi uma coisa assim muito, muito de Deus assim pra gente, né? A filha da dona da casa fazia unha comigo e ela sempre falava pra mim, né? Toda vez que eu ia pro salão, pra salinha, eu levava uma garrafa de café para as clientes da manhã e as clientes da tarde não tinha café. Era uma loucura a minha vida, era uma loucura, uma loucura. E aí ela falou, eu só queria um café, só isso. Eu falei, calma, um dia você vai ter o café, eu queria um café e uma escova, alguma coisa assim ela falou. Eu falei, calma que um dia você vai ter um café e vai ter o luz para fazer tudo. Aí ela falou assim, por quê? Você pretende trabalhar com luz? Eu falei, eu não sei quando e eu não sei de que forma, mas um dia nós vamos trabalhar junto. Eu sempre declarei isso, que não fazia sentido o Lu, um ótimo cabeleireiro e eu, uma ótima manicure, já estávamos casados e trabalhando em lugares separados, né? Então eu falava que sempre eu tinha um sonho de trabalhar com ele. E aí ela falou assim, tem a casa da minha mãe. Desse jeito, isso numa quinta-feira, gente, dia 8 de setembro. Então eu comecei a dar o curso dia 6 de agosto, dia 8 de setembro surgiu a casa. Tem a casa da minha mãe, tá lá fechada. E aí ela começou a descrever a casa inteira para mim. Falei, menina, tá doida? A casa do prefeito. Você tá falando da casa do prefeito de Jandira para mim? Eu sou uma manicure. Nunca se menospreze pelo fato de você ser uma manicure. Independente de qualquer coisa, você também pode. E aí ela falou para mim, ela falou, vou falar para minha mãe. O não você já tem. Aí ela foi embora, isso numa quinta-feira, depois do almoço. Logo no final da tarde ela mandou mensagem, minha mãe aceitou mostrar a casa para você. Quando que você pode ir lá? Aí ela falou assim, amanhã minha mãe vai estar lá, né, vai levar o carro para arrumar e ela vai estar na casa, se você conseguir ir lá amanhã. Eu falei, tá ótimo, então amanhã na hora do almoço eu vou comprar marmita, não vou fazer almoço e vai dar tempo de eu ir ver a casa. E aí eu mandei mensagem pro Lúcio, falei, Lu, separa a sua agenda aí porque a gente vai num lugar. E aí quando a gente chegou aqui, gente, na casa, ela começou a mostrar a casa inteira para mim. E aí a dona da casa pegou e olhou para mim e falou, Fabi, essa casa vale 6 mil reais o aluguel, mas quanto que você quer pagar? Desse jeito, uma casa desse tamanho, a pessoa olhar para mim e perguntar quanto que eu queria pagar da casa. Eu
falei, realmente, R$ 6.000 eu não posso, até porque eu tô começando a dar curso presencial agora, o Lúcio, ele tá no outro salão e eu vou tentar manter o aluguel da casa sozinha por enquanto, né? Então, só com os cursos, então não posso mesmo pagar R$ 6.000. E aí eu dei um valor para ela, eu falei um valor, né? E aí ela falou, tá bom, tá ótimo, não tem problema, vamos fechar nesse valor. Eu falei, mesmo esse valor vai ser uma coisa assim, muito de louca mesmo, mas vamos na fé. Falei, só que assim, eu tenho só o valor do aluguel, que eu teria que pagar o aluguel do apartamento amanhã. Eu morava num apartamento, gente, que tinha a mesa, minha mesa era de plástico. Meu sofá era de 2 lugares, tipo, um apartamento, não tinha nada planejado no apartamento. E aí, vim para uma casa desse tamanho, eu não tinha nem móveis para mobiliar uma casa toda do tamanho que é aqui. E aí ela falou, só que tem um porém, eu não tenho para onde levar os móveis daqui. Posso deixar os móveis na casa? Você aceita ficar com os móveis da casa? Então, eu falei, com certeza eu aceito, porque eu nem teria móveis para mobiliar uma casa desse tamanho. Muito obrigada. Claro que eu aceito, vou cuidar com todo carinho. Então, o senhor preparou uma casa enorme e com todos os móveis dentro, gente. Vocês têm noção? Vocês têm noção que minha cama não tinha nem box, nem tinha pé na cama mais de tão... que eu precisava muito de uma cama. Hoje eu tenho uma cama que faz massagem. Então, o Senhor prepara sempre o melhor. Sempre o melhor. Então, a minha mensagem para vocês hoje é que não desista. Não desista, siga em frente, porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. Só basta você seguir em frente. Você fazer o que tem que ser feito. Não adianta você fazer um curso e não praticar, sabe? Você tem que ter atitude. Eu nunca fui de ficar ajoelhada e, Senhor, desce do céu e fala comigo se é para eu fazer ou não. Não. Vai e faz. Não cai uma folha da árvore, na palavra não fala que se não cair uma folha da árvore é porque não é permissão de Deus. Então, nada que acontece na nossa vida, se ele não tiver aprovação, se não tiver aprovação dele, não vai acontecer. Então, se eu vim aqui e deu certo o aluguel da casa, é porque era para ser, sabe? Então, vai, toma, você tem que ter atitude. A gente coloca o pé e o Senhor coloca o chão. Você tem que ter atitude de fazer as coisas. E dá certo, dá muito certo quando é da vontade dele. E se não for da vontade dele, amém. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é o melhor para nós. Às vezes a gente não entende naquele momento, mas lá na frente a gente vai entender. Quando aconteceu tudo comigo lá atrás, eu achava que era a pior coisa que estava acontecendo na minha vida. Mas não era. Era porque o Senhor tinha algo muito mais maravilhoso preparado para mim. Tá? Então, esse é o meu recado para vocês hoje. Não desista. E pratica muito, porque sempre dá para melhorar. A nossa vida sempre pode ser muito melhor.